Ensino a fazer uma análise geral? Ensino, mas eu não vou te ensinar um método. Eu vou explicar um pouco para você alguns conceitos para você criar a sua própria maneira de fazer uma análise geral diante da situação que você quiser. Se você não me conhece, meu nome é Nicole de Paiva, eu sou oraculista profissional e instrutora de baralho cigano. E nesse perfil aqui a gente fala sobre o mundo infinito da cartomancia. Vou pegar aqui meu baralho de instrução, né, que eu sempre uso para ensinar, não que eu uso para jogar, mas enfim, é coisa minha. E quando a gente vai falar de fazer uma análise geral, a gente sempre vai canalizar ou perceber as energias mais fortes daquela situação. Então vamos supor que a pessoa, eu quero um conselho geral para minha vida. Quando a pessoa pede um conselho geral para a vida dela, vocês podem fazer, né, criar um posicionamento para finanças, outro para saúde, outro para o amor, outro para o profissional, outro para a área de conhecimentos, outro para espiritualidade, por exemplo. Ou vocês podem interpretar as cartas de acordo com a representação das áreas que elas possam ter. Vou explicar melhor. Por exemplo, a carta do navio, né? A carta do navio fala de movimento, fala de transformação, pode falar assim de viagem, de outras coisas. Mas, por exemplo, vamos supor que dentro da análise cai a carta dos peixes. A carta do peixe é uma carta fixa diária, tá? Ela dentro da mesa real vai representar a parte financeira da pessoa. Então, quando a gente faz uma análise geral, não quer dizer que a gente vai ver tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, mas a gente vai ter um aconselhamento do que a pessoa precisa saber daquele momento e do que ela precisa focar naquele momento da vida dela. Então vamos supor que dentro da análise geral você tira, enfim, aqui 4 cartas, né? Vamos dar um exemplo. E aí aqui tem as 4 cartas. Você vai observar das cartas que você tirou quais são cartas realmente fixas. Aqui no caso seria somente os peixes. E aí você vai trazer à tona principalmente essa área como foco na vida daquele consulente, tá? Então é muito importante a gente definir um método, obviamente, antes de fazer a leitura geral. Se você vai definir um método de posicionamento, ou seja, cada posição que você tem ali no seu desenho de tiragem simboliza algo, por exemplo, presente, passado, futuro, positivo, negativo, caminhos. Ou se você vai fazer uma leitura através da essência das cartas, que é um pouquinho mais avançada, tá? Eu comecei fazendo a cruz, que eu já ensinei aqui pra vocês, que é aquela cruz de 5 cartas, onde você inicia. É muito bom para quem está aprendendo, porque você com uma carta só você consegue fazer uma leitura completa daquela situação dentro daquele aspecto. Então, aspecto positivo, aspecto negativo, caminho, futuro e resumo da área ou da situação. Depois, quando você for avançando, você pode tirar 3 cartas para cada ponto da cruz. Eu tirava, né, as 3, lia para complementar aquela carta que apareceu, embaralhava e tirava para outra área, assim por seguinte. Atualmente eu pergunto pro baralho, tá? Eu pego o meu baralho e eu pergunto: gostaria de um conselho geral, eu gostaria de uma análise geral do campo amoroso de fulano, ou queria uma análise geral da vida da pessoa, como que tá a vida da pessoa nesse momento. E aí a carta vai falar comigo. Então vamos supor, né? Vamos supor que a gente tem aqui essas 3 cartas, ó, raposa, chicote e os caminhos. Eu vou iniciar a interpretação através do que essas cartas estão me falando, trazendo isso para um contexto mais geral, não tão específico. Então, por exemplo, a carta do chicote é uma carta que, dependendo da área, ela vai mudar o significado. Dentro do campo amoroso pode falar de briga, pode falar de intensidade, de controle, mas pode falar de libido em excesso. Eu já não vou, talvez, trazer a libido tanto aqui. Eu vou falar de uma maneira mais geral para que essa pessoa ela tenha um aconselhamento. E aí vou buscando ali diante da interpretação e da montagem da minha tiragem. Atualmente, né, por exemplo, vamos fazer assim, ó, mais 3 cartas. Aí a gente tem aqui a carta das alianças e a carta do cão, né? Então a gente tem aqui falando sobre amizades, por exemplo. Então já vou direcionar a minha leitura para esse campo das amizades, que é o que está sendo mais visto na minha leitura, entendeu? Então vocês têm as 2 opções: ou vocês estabelecem métodos de posicionamento dentro da análise geral, ou vocês perguntam e interpretam de acordo
com as cartas que vão se apresentando, como se você estivesse contando uma história. Então, assim que eu recomendo vocês a fazerem análise geral, tá bom? Olha, um beijo, e se você ficou até aqui, eu te convido para fazer parte do nosso grupo Dominando o Baralho Cigano, no link aqui da bio. Corre lá pro WhatsApp e participa, tá bom? Beijinho!